Cada seleção escolheu uma música para a Copa. Veja a lista completa. Com a fase de grupos da Copa do Mundo 2026 caminhando para o encerramento, torcedores ao redor do mundo começaram a notar um detalhe curioso: a trilha sonora que embala cada partida. Seja durante o aquecimento, na comemoração de um gol ou no apito final, músicas de diferentes culturas têm dado o tom do torneio. Essa identidade sonora é uma iniciativa oficial da própria FIFA, que permitiu que cada uma das 48 seleções participantes escolhesse até 2 faixas para representar seu país em momentos emblemáticos. A proposta é acompanhar o ritmo da competição, uma canção para a entrada e o aquecimento em campo, e outra para celebrar o sucesso do time após o jogo. A seleção brasileira, por exemplo, entra em cena com uma composição criada especialmente para o Mundial de 2026. Intitulada Bate no Peito, a faixa é um encontro de gerações e estilos da música nacional, reunindo as vozes de Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veig. Além do apelo musical, o projeto carrega um importante impacto social. Em uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, os artistas abriram mão de todos os lucros da produção, que serão destinados integralmente ao Instituto Fome de Música, organização dedicada ao combate à fome e à insegurança alimentar em comunidades vulneráveis. Confira abaixo algumas das músicas escolhidas pelas seleções para a Copa do Mundo 2026. Bélgica, Sylvie Creus e Romeo Elvis, Kiss de Grace, Aleis Aleis. México, La Hija del Mariachi, La Negra Panamá, Los Gaitanes, Sub la Mareia, Remix Senegal, Futebol Poé, Teranga Rec, Senegal Sem Turquia, Abu Media Production, Salianolu Salianolu. É fascinante observar como a música tem o poder de unir povos, e essa iniciativa da FIFA para a Copa de 2026, de permitir que cada seleção escolha sua própria trilha sonora, transforma o torneio em algo muito maior do que apenas uma competição esportiva. Quando a gente vê uma mistura tão heterogênea como essa que a seleção brasileira apresentou com um bate no peito, a gente entende que o futebol brasileiro sempre foi muito mais do que tática e chuteira, ele é a nossa identidade cultural. Para entender o peso dessa escolha, precisamos olhar para quem está por trás desse projeto. Estamos falando de um time de peso. A Ludmilla, que hoje é uma das maiores potências do pop nacional, começou lá atrás, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, subindo nos palcos como MC Beyoncé, e que com uma disciplina impressionante, soube transitar do funk de raiz para o pop global, sendo hoje um dos nomes que mais leva a música brasileira para o exterior. Ela é o exemplo perfeito de como a música urbana brasileira ganhou os centros das decisões de marketing e cultura. Ao lado dela, temos o João Gomes, que é o fenômeno do piseiro, um rapaz de Serrita, no sertão pernambucano, que com seu jeito simples e uma voz grave inconfundível, literalmente explodiu no Brasil durante a pandemia. Ele provou que o interior do Nordeste tem uma força digital que ninguém mais consegue ignorar. E o que dizer de Zeca Pagodinho? O Zeca é uma instituição nacional. Nascido em Irajá, no Rio, ele é a própria personificação do samba, um artista que nunca precisou se moldar para agradar a indústria. Ele é o equilíbrio, o respeito à tradição e a alegria de viver que o brasileiro tanto valoriza. Somar a ele o Samuel Rosa, a voz que definiu o pop rock mineiro com o Skank por décadas, traz aquela nostalgia e a elegância de quem já esteve em tantos momentos decisivos da nossa história musical. E claro, o Veig, representando a nova geração do trap, que hoje domina as paradas de streaming e fala diretamente com a juventude. Olhando para essa trajetória de cada um deles, a gente entende que a escolha desses nomes não foi por acaso. Eles representam o Brasil de agora, o Brasil do funk, do piseiro, do samba, do rock e do trap. É um retrato fiel da nossa demografia musical. E pessoalmente eu acho que essa iniciativa de colocar a arte a serviço de uma causa social é o que realmente valida o esporte moderno. Não é só sobre marketing. Quando eles abrem mão dos lucros em prol do Instituto Fome de Música, a gente vê que o futebol pode ser um vetor de transformação real. O Instituto Fome de Música, para quem não conhece, é um projeto sério, que utiliza a própria estrutura de shows e eventos para captar recursos e alimentos para quem mais precisa. É uma conexão orgânica, a alegria da música e a celebração do futebol sendo convertidas em pão na mesa de quem vive na insegurança alimentar. É uma atitude que, na minha visão, eleva ao patamar do que esperamos de uma seleção brasileira. Antigamente a gente via artistas e jogadores em mundos separados, quase como se não pudessem se misturar, mas a história recente da nossa cultura mostra que o sucesso só é completo quando ele é compartilhado.
Comparando com o passado, se a gente pensar em Copas anteriores, a gente sempre teve hinos, músicas encomendadas que muitas vezes soavam artificiais ou publicitárias demais. Em 2026, parece que houve uma mudança de paradigma. A FIFA percebeu que, para gerar engajamento, ela precisa deixar que as seleções tragam a sua alma para o gramado. Quando a Bélgica escolhe Sylvie Creuch e Romeo Elvis, ou o Senegal aposta no futebol poé, eles estão dizendo ao mundo quem eles são. Para nós brasileiros, o contraste é interessante porque o Brasil sempre foi o país do futebol arte, mas agora com essa trilha, a gente reforça que somos o país da diversidade sonora. Eu particularmente acredito que isso muda a dinâmica da arquibancada. Imaginem o estádio cantando um refrão que passa pelo samba do Zeca e termina no trap do Veig. É uma catarse. É o Brasil inteiro se reconhecendo ali. Agora, é impossível não comentar sobre as escolhas das outras seleções que também nos contam histórias. A escolha do México com La Hija del Mariachi é uma ode à tradição que nunca morre. O mariachi é a espinha dorsal da identidade mexicana, e eles não abrem mão disso nem na modernidade do esporte. Já o Panamá com Los Gaitanes traz aquele ritmo caribenho contagiante que a gente sabe que transforma qualquer jogo em uma festa, independentemente do placar. E a Turquia com o Salyanolu mostra como o futebol e a música pop local se misturam para criar um sentimento de unidade nacional. É um exercício de diplomacia cultural. Na minha visão, a televisão brasileira e a cobertura esportiva mundial ganharam muito com esse formato. Ao invés de apenas narrar lances e faltas, agora os comentaristas têm a chance de falar sobre cultura, sobre a origem dos artistas e sobre o significado daquela música para aquele povo. Isso humaniza a competição. Em um cenário onde muitas vezes o esporte é visto apenas como um negócio bilionário, essa trilha sonora oficial traz de volta o lado emocional. Eu fico pensando, por exemplo, no Zeca Pagodinho participando disso. Ele, que sempre foi avesso a grandes produções corporativas, estar ali junto com o Veig, mostra que ele entendeu que a música, assim como o futebol, é um patrimônio do povo. Não é sobre o artista ser isso ou aquilo, é sobre o Brasil ser o que é. Essa movimentação também me faz refletir sobre o peso da responsabilidade desses artistas. Eles não estão apenas fazendo um hit de verão para a Copa, eles estão representando a voz de um país em um palco global onde bilhões de pessoas estão assistindo. É uma pressão imensa, mas a escolha de um grupo tão diverso pulveriza essa responsabilidade e a transforma em uma celebração coletiva. O fato de terem incluído estilos tão diferentes mostra que a gestão atual da CBF, em parceria com os artistas, buscou um consenso que pudesse agradar desde o torcedor mais velho, que quer ouvir um samba raiz, até o jovem que não sai do fone de ouvido ouvindo trap. É uma estratégia comercial brilhante, sim, mas é, acima de tudo, um gesto de respeito à nossa própria cultura. No fim das contas, a Copa do Mundo de 2026 vai ficar marcada na memória não apenas pelos gols, mas pela atmosfera. Quando a gente olhar para trás daqui a 10 ou 20 anos e ouvir Bate no Peito, vamos lembrar exatamente da energia daquele momento. Vamos lembrar do Zeca com seu copo na mão, da Ludmilla no auge, do João Gomes representando o sertão, do Samuel Rosa na sua melhor forma e do Veig ditando o ritmo da nova geração. Essa música se tornou um documento histórico. E o mais importante, ela deixa um legado. A solidariedade, o combate à fome, o auxílio às comunidades vulneráveis, isso é o que fica. O troféu é importante, claro, mas a marca que essa seleção deixa na sociedade através desse projeto é o que realmente define a grandeza de uma nação. É por isso que eu acredito tanto na força da cultura brasileira. Nós temos essa capacidade única de transformar a dor em ritmo, a necessidade em solidariedade e o futebol em algo que transcende as 4 linhas do campo. Esse projeto não é apenas sobre a Copa, é sobre a gente, sobre quem somos e sobre o que queremos deixar para as próximas gerações de brasileiros. É um gol de placa, dentro e fora de campo, e eu acho que independentemente do resultado final do torneio, essa iniciativa já é uma vitória inquestionável para todos nós. Ó, você chegou até aqui, vamos te contar uma curiosidade. Você sabia que a maioria das pessoas só lê o título da notícia e não chega até o final? Pois é, menos de 30% realmente acompanha a matéria inteira. Então, se você está assistindo esse vídeo até aqui, você já faz parte de uma minoria curiosa, daquelas que querem entender de verdade a notícia. Eu fiz esse conteúdo pensando justamente em você que vai além do título, né? Agora deixa eu te pedir uma força, se inscreve no canal para esse tipo de conteúdo continuar aparecendo para você. E comenta aí, pode ser simples, seu nome, a cidade de onde você está, ou até outro país, né? Eu gosto de saber de onde vêm as pessoas que realmente param para ouvir. E obrigado por estar
Obrigado por estar aqui.